Fala de sentimento: prostituição, lascívia, glutonaria, bebedice, tudo isso, ira, facção, conversa fiada, gritaria, tudo isso é obra do quê? Da carne. Por quê? Está falando do sentimento. Meu coração, minha alma não bate muito com aquele irmão lá, eu não dou certo com ele. Não dá certo porque você até hoje não entendeu o propósito de Deus na sua vida para ajudar ele, por isso você não deu certo com ele. Tem muita gente reclamando dos outros aí, porque realmente ainda não entendeu que ele é instrumento de cura para a vida do outro. Aí não vai dar certo com ninguém. Aí fica aí o desespero das pessoas ficar tentando arrumar uma alma gêmea. E não existe essa alma gêmea. Está para nascer uma mulher ideal e está para nascer um homem ideal. E aí a gente vai se aprendendo ao quê? E é interessante porque nesse contexto todo, lá aí falando agora um pouquinho do carnaval, eu fui entender por que Deus, lá Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala assim que idolatria é obra da carne. Sabe, eu ficava assim meditando, por que ele fala lá idolatria, feitiçaria, são tudo obras da carne, e Deus abomina. Por que Deus abomina idolatria? Sabe por quê? Porque é o homem fazendo uma imagem segundo as suas carências e perspectivas. Por isso que Deus abomina imagens. Sabe por quê? Porque ele diz: eu não habito lá. Deus diz: eu não habito nessas imagens feitas por homens, porque elas foram feitas por homens, e o meu espírito e a minha presença não está nelas. Elas têm boca, mas são mudas. Elas têm olhos, são cegas. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Então você sabe por que Deus abomina a idolatria? Porque na verdade é a expectativa do homem fazer com que uma imagem gerada traga a ele expectativas, porque nós seres humanos somos mestres nisso. Aí a gente vai ficar tentando gerar uma imagem que nos corresponde. Por isso que a gente acha que algumas coisas dá sorte. Eu ponho a pulseirinha aqui porque dá sorte. No meu carro tem um trenzinho de pendurado que dá sorte. É uma moedinha que eu ganhei de alguém que dá sorte. Por quê? Porque eu fico transferindo as minhas carências e as minhas faltas de convicções numa imagem formada pela minha incerteza. Por isso que Deus o quê? Abomina. Por que o carnaval, vamos ser sinceros, por que o carnaval é a festa mais famosa do Brasil? E hoje também a nível de mundo. Por que muitos artistas de cinema vêm passar carnaval aqui? Por que o carnaval, ele fala de algo realmente que mexe com a gente? Sabe por quê? Porque o carnaval só fala de quê? Imagens, fantasias, alegorias. Quanto mais fantasiados somos, mais bonito somos. A escola de samba que consegue fazer uma alegoria mais bonita, esta é a escola de samba mais o quê? Capacitada. Por isso que o carnaval é algo que fala do quê? Das carências, das fantasias, das alegorias, das imagens formadas. Mas lá no fundo, todo mundo que está pulando carnaval e sambando, só resta saber se lá dentro da sua intimidade se habita um homem ou uma mulher o quê? Resolvidos, felizes, ou se aquilo é pura carência, medo, incertezas, confusões. Eu lembro que quando a gente pulava carnaval, há uma música que a gente cantava, né? Eu acho que é eu esqueci a escola de samba que cantava, mas cantava assim: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, não é isso? Sobre mim. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Aí a gente pensa que liberdade é a gente fazer o que a gente pensa. A gente pensa que liberdade é a gente ter a força ou o desejo de fazer o que me apraz, o que me agrada. E liberdade não é isso. A Bíblia diz que isso, fazer o que você deseja desesperadamente, não é liberdade. Isso é escravidão. Somos escravos dos nossos próprios desejos. Tiago, escrevendo sua carta, ele diz: aquele que é tentado, nunca diga que é tentado por Deus,
Porque Deus não pode tentar a ninguém e Ele não pode ser tentado. Quando você ser tentado, você saiba de uma coisa: você está sendo tentado segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua própria cobiça. E uma vez que você tenta, é tentado, e você deixa com que isso gere ou dê frutos, isso gera a morte. Então ele diz que tudo que a gente enfrenta na nossa vida, no âmbito da imagem, no âmbito daquilo que a gente consegue produzir, tudo isso foi fruto nosso e não de Deus. Por isso a gente precisa ter a nossa mente, a nossa consciência, o que? Transformada, renovada. Por isso que Deus faz uma renovação em nós, porque a gente ainda vive numa concupiscência, num desejo, numa cobiça do homem de satisfazer o seu próprio desejo e não entender qual é o propósito e o desejo de Deus para a sua vida. Então, liberdade, irmãos, não é fazer o que a gente quer. Liberdade é entender que Deus até deu para nós uma condição de fazermos o que queremos, mas a gente só faz aquilo que seja a vontade dele e não a nossa. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a gente não acredita em livre-arbítrio. Nós não temos esse livre-arbítrio. Ou a gente é escravo de nós mesmos, dos nossos pecados, e quando a gente nos converte, quando a gente nos transforma, a gente é escravo de quem agora? De Cristo. E aí Paulo escrevendo, ele diz assim, em Coríntios, ele fala assim: aquilo que eu desejo, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque em mim não habita bem algum. Você quer saber um homem igual o Paulo, mas que tem uma consciência dessa, de achar que de fato ele não vale nada, e que ele fazia tudo que ele não desejava? Então eu vou te falar uma coisa: nós não somos melhor que Paulo, pelo contrário, nós somos piores que Paulo, ou igual a Paulo. Então, se Paulo foi esse homem que lutou contra a sua carne, fazendo tudo que não desejava, nós também temos que ser esse. E muitas vezes a gente fica aí regido pelos sentimentos, e a gente se dá o luxo de achar que a gente tem o direito de fazer algumas coisas, porque afinal de contas eu não aguentei. Muitas vezes a desculpa dos casais, quando as pessoas vão fazer aconselhamento, é assim: eu perdi a cabeça, eu fiquei tão nervoso, a minha mulher é tão irritante, minha mulher é tão descompensada, que eu irritei, eu fiquei nervoso, aí eu perdi a cabeça. Está errado, irmão. A sua mulher pode ser descompensada o que for, que não te dá o direito de perder a cabeça. E você pode ser grosso o que for, que não dá o direito da mulher também perder o quê? A cabeça. Então a gente fica nessa gangorra de ficar transferindo para o outro as responsabilidades. Eu perdi a cabeça por causa de você. Se você tivesse parado um minuto antes, se você tivesse parado, eu não ia te dar um tapa como eu te dei. E aí a gente fica alegando as nossas descompensações, porque isso é uma descompensação em cima do outro. E eu vou te falar uma coisa: nós nunca conseguiremos diante de Deus argumento suficiente para sustentar essa defesa. Nunca. Porque Deus vai chegar e falar assim: eu te dei o meu espírito, eu te dei, e o fruto do meu espírito é domínio próprio, é mansidão, é benignidade. Então conversa fiado. E aí Deus vai te pegar e te dar uma chicotada, irmão, que eu vou te falar, ficar com dó da gente, porque é isso mesmo. Muitas vezes a gente fica aí querendo transferir as coisas e não tem como. A gente precisa entender que tudo aquilo que Deus está operando em nós, nós precisamos encarar agora e entender que naquilo que é a minha consciência, Deus, eu sou capaz e eu tenho plena capacidade de operar isso e ser instrumento disso. Ponto. Porque todos nós, quando a gente entende que a gente é bem resolvido com Deus, aí eu quero falar de novo um pouquinho da nossa identidade. Quando a gente entende que a gente é bem resolvido com Deus, eu e Deus, é bem resolvido, eu vou te falar uma coisa: você é instrumento de cura para qualquer pessoa na face da terra. Você dá certo com qualquer pessoa, você é instrumento de cura para aquela pessoa. Você sabe por que muitas vezes a gente não dá certo
naturalmente, aí voltando àquela palavra, que as coisas naturais são sombra das espirituais, você sabe por que muitas vezes você não dá certo com seu pai biológico? É porque você não dá certo com seu pai espiritual. É porque no fundo você tem crises com o seu pai espiritual. Você não está dando conta de relacionar bem com o seu pai espiritual, e você também não dá conta de relacionar bem com o seu pai biológico. E a gente, é o que João escreveu, como é que você diz que ama o seu irmão a quem vê, sendo que você diz que ama o Deus que você não vê? Então João diz isso, não é o Gilberto, é João que está dizendo isso. Então, se nós somos bem resolvidos com Deus, não tem nada que faça com que a gente não seja bem resolvido com as pessoas. Nós estamos mal resolvidos com as pessoas, porque no fundo, espiritualmente, a gente é mal resolvido. A gente é cheio de carências, cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de crises existenciais, que a gente não deu conta de tratar com Deus, e aí a gente fica justificando. Então vou te falar, independente do tamanho do problema que você tem, você pode ter tido uma infância péssima, você pode ter sido abusado pelos seus pais, você pode ter sido abusado pelos seus tios, pelos vizinhos, não importa, não importa. Se você for uma pessoa resolvida com Deus, você vai dar conta de amar, de perdoar e restaurar a sua vida. Eu tenho um amigo que aos 9 anos de idade, eu acho que entre os 7 aos 9 anos de idade, ele foi sistematicamente abusado pelos namorados da mãe. A mãe tinha divorciado do pai, arrumou namorados, todos os namorados delas, abusavam sexualmente dessa criança. Todos. E sob a permissão da mãe. Aquele homem foi sistematicamente abusado, semana após semana. Eu vou te falar uma coisa, e esse homem hoje é um homem restaurado, porque ele entendeu. Foi um homem traumatizado na vida, porque não é fácil não, irmãos. Mas ele entendeu, ele se converteu, ele creu, e ele superou tudo isso. Hoje ele é pai de família, casado, tem filhos. E consegue entender o propósito, a graça, o perdão, a vida de Deus nele, como instrumento de cura. Então eu vou te falar um negócio, você está achando que o seu problema é grande? Não é grande o suficiente para Deus. Ele está sendo grande para você. Ele está sendo muitas vezes difícil para você. Mas na medida que você se fortalece em Deus, esse problema vai ficar pequeno. Sabe por quê? Porque esse é um problema de Deus. E Ele é o Deus do impossível. Então Ele vai resolver essa parada sua. Amém? É Ele que vai conseguir. Ele que diz: filho meu, filha minha, não temas. Eu sou o teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: eu te ajudarei. Na angústia e na tristeza, invoca-me e eu te libertarei. Então eu vou falar uma coisa, não tem como a gente fugir daquilo que seja a nossa responsabilidade, como pai, como mãe, como irmãos, como amigos. Não tem como a gente fazer isso. Nós temos que encarar essa parada, principalmente com Deus, porque nós precisamos encarar Deus primeiro, resolver a nossa vida, que aí a gente vai estar preparado para resolver todas as outras coisas na nossa vida. Amém? Amém? Casamento. Por que as pessoas hoje não estão dando certo nos casamentos? Sabe por quê? Porque até hoje elas não entenderam que elas eram pessoas resolvidas, e uma vez resolvidas elas casaram. Não, as pessoas estão casando para ser felizes. Elas estão casando para resolver a vida delas. Tem umas que estão casando porque está solitário, está precisando resolver o problema das carências. Tem uma que está casando, está com medo para ficar solteirão, solteirona. E aí fica com medo. Aí as motivações são todas equivocadas. Então vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós não casamos na nossa vida para ser feliz, para resolver um problema. Aí você vai viver maior frustração na sua vida. Você casa porque você é feliz, porque você já resolveu um problema na sua vida. Por isso você casa. Porque aqueles que casam na expectativa de ainda resolver uma carência, eu vou te falar um negócio, você vai viver frustração. Eu estou muito decepcionada com meu marido. Tá mesmo, porque você casou gerando uma expectativa enorme em cima desse homem, e ele não está correspondendo às suas expectativas, e você está o quê? Frustrado. Então a gente resolve a nossa vida primeiro, ponto. E aí o resto, vou te falar um negócio, é bem mais fácil. É bem mais fácil. E você vai ver, você grava isso em nome de Jesus. Quando você se deparar com um problema na sua vida,
quando você se sentir ofendido, quando você se sentir comprometido, quando você se sentir ultrajado, você vai se lembrar dessa palavra, que se você for alguém resolvido, essas coisas não podem te perturbar mais, são sombra. Por quê? Porque você é resolvido. Amém? As coisas que muitas vezes na nossa vida são óbvias, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O Otaviano, segundo o que a gente conhece ele é homem, certo? Ele não tem nenhuma tendência homossexual. Se alguém chamar ele de gay na rua, com todo respeito, nenhum tipo de homofobia, mas falar assim, ô seu gay, é óbvio porque para ele é óbvio que ele não é, então ele não vai ficar ofendido. Em momento algum ele vai ficar ofendido. Agora, o Otaviano fica ofendido se alguém disser alguma coisa para ele, e aquilo que foi dito para ele encontrar espaço no seu coração, se encontrar com a dúvida que ele mesmo tem. Você sabe por que a gente fica irritado? Você sabe por que a gente fica, na verdade, descompensado emocionalmente? Numa discussão, alguém fala alguma coisa e a gente fica nervoso naquela hora e se sente ofendido. Você sabe qual que é a razão da sua ofensa? Não é o outro, é porque aquilo produziu uma dúvida que já existia dentro de você. Você no fundo acha aquilo, e aquilo então somatiza com a sua dúvida, e aquilo te irrita profundamente. Então é o seguinte, não se sinta ofendido por coisa alguma. Sabe por quê? Porque essas coisas não mudam absolutamente nada dentro de você. Se está te afetando, o problema é seu e não do outro. E a gente quer devolver para o outro. Não aguenta aquele cara. Não aguento. Aí sabe qual que é a nossa tendência? De novo, voltando lá para a Gênesis, se esconder. Porque nós somos mestres. Aí a gente fala assim, sou amigo, eu gosto, mas não quero conversa. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu perdoo, mas nunca mais quero conversar. Ué, que perdão é esse? Que conversa fiada é essa? Que perdão é esse que nunca mais quer conversar? Sendo que você é esse instrumento de cura. Então eu perdoo, mas não quero ver nem pintar de ouro. Amados, em nome de Jesus, vamos tratar nossa alma, vamos deixar com que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer com que em tudo a gente seja assim, transformado, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, isso é para a minha vida, que a gente seja medido mesmo por esse Espírito, que a gente seja provado por esse Espírito. Isso não é uma coisa direcionada a ninguém, isso não é uma coisa que está afetando a vida de alguém, isso afeta todos nós, somos todos nós. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus habita em nós, e nós precisamos entender que hoje nós já fomos restaurados, em nome de Jesus. Essas coisas não podem mais nos afetar. Eu particularmente, eu amo uma discussão, eu gosto de sentar para discutir, mas discutir muitas vezes foi entendido de modo pejorativo. A gente acha que discussão é bater boca, é acusar, é enfiar o dedo na ferida, é mostrar os erros. Não, isso não é discussão, mano. Isso é a coisa mais medíocre que um ser humano pode fazer. A hora que ele está perdendo uma discussão, ele vai lá e enfia o dedo numa ferida que ele sabe que afeta as pessoas. Isso é uma forma mesquinha de segurança própria. Nós somos assim. A gente está discutindo com o nosso cônjuge, aí a gente sente que está perdendo a discussão. Sabe o que a gente faz? A gente coloca no ar uma palavra que sabe que vai afetar, porque não existe ninguém que conhece mais o outro do que você próprio. E aí a gente coloca uma palavra assim, que sabe que vai afetar, para magoar, para ferir, para colocar lá embaixo essa pessoa. Aí depois, essa pessoa fica com raiva, fica de mal, aí você chega para ela e fala assim, desculpa, eu estava nervoso. Estava nervoso nada, a boca fala o que está cheio o coração. Você disse porque quis dizer, porque você quis parar a conversa naquele exato momento, ou você quis ganhar a conversa. Foi por isso que você falou. Conversa fiada. Pede perdão, fala, ó, você me perdoa em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu preciso me transformar como pessoa.
Mas para com essa desculpa. Você me desculpe, eu estava tão nervoso que eu comecei a falar coisa que eu não sentia. Conversa, está lá dentro do coração. Você sentia mesmo, você falou. Amém? Amém? Feche seus olhos.